Olá, sejam todos bem-vindos. Muito boa noite a todos. Que verão ao vivo e também posteriormente este registro que será disponibilizado em nossas redes sociais, no TikTok, no Kawaii, no meu canal no YouTube, no canal principal, que é Rivaldo Neto, e no nosso canal exclusivamente sobre capoeira. Capoeira e filosofia. Então este material será disponibilizado em todas as nossas redes sociais. Nós vamos bater um papo nessa noite com o mestre Ferrugem, amigo, referência, um grande expoente da capoeira pernambucana. Então peço o seu apoio, você que está chegando, você que entrar, peço muito seu apoio, você possa compartilhar com seus amigos, com seus contatos. Com certeza o bate-papo de hoje à noite fará muito a diferença, lhe acrescentará algo. Então estou aqui também compartilhando com alguns amigos. Vamos bater um papo com o nosso amigo, o mestre Ferrugem, referência na capoeira. Estou compartilhando nesse momento com alguns amigos aqui a live. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estaremos disponibilizando este registro em todas as nossas redes sociais. Vamos conversar hoje sobre esportes, sobre capoeira, sobre cultura, sobre saúde, respostas contra a depressão, contra a síndrome do pânico. Esse é o poder do esporte. Estou aqui compartilhando com alguns amigos nesse momento. Peço seu apoio, caso você possa também compartilhar. Vamos bater um papo com o mestre Ferrugem, referência da capoeira pernambucana. Pronto, se você puder, compartilhe com seus amigos. Estou aqui compartilhando. Vamos ver se o mestre Ferrugem já está por aqui para a gente convidar. Mestre amado, quem puder falar se o áudio está legal. Se o mestre Ferrugem já estiver por aí, puder entrar, eu vou mandar o pedido aqui para o mestre. Sejam muito bem-vindos. Essa noite estamos aqui para bater um papo com o mestre Ferrugem. Vamos conversar sobre vida, sobre esportes, sobre cultura, sobre capoeira, sobre a trajetória do mestre Ferrugem, para mim uma grande referência da capoeira pernambucana. Fazer o convite novamente, mestre. Fiz o convite, mestre, caso o senhor... Vou fazer novamente o convite. Esta live será posteriormente compartilhada em todas as nossas redes sociais, no YouTube, no Kawaii, no TikTok, em nosso canal Capoeira e Filosofia, e também no meu canal oficial, que é Rivaldo Neto. Não sei se o mestre está conseguindo entrar. Vou tentar novamente.
Convidei novamente, mestre. Estou vendo o mestre online e vou novamente o mestre. Sejam todos bem-vindos. Essa noite vamos bater um papo com o mestre Ferrugem, uma grande referência da capoeira pernambucana. Vamos falar sobre vida, sobre esportes, sobre a sua trajetória. Vou convidar novamente, mestre. Aí, velho. Mestre querido, Salve, Deus abençoe. Como é que você está, meu filho? estou bem, mestre. Agora, a sua câmera ela está invertida. Posso ser que sim, vamos ver. O senhor confere aí a sua câmera. Acho que agora. Estava com Agora. saudade de lhe ver. A recíproca é verdadeira, você está bem? Melhor agora, mestre. Melhor agora, de coração, em lhe ver. Estamos aí, firme e forte, né? Muito obrigado Mano, por aceitar, por corresponder este convite. O senhor que é desde a primeira vez que lhe vi, o senhor se expressa, sua postura, a referência que o senhor... O mestre Ferrugem, para mim, é muito mais do que alguém que está com a corda na cintura. É uma referência, é obrigado. um pai, é um amigo. E muito obrigado, mestre, por sua Fico, aceitação. fico extremamente lisonjo, a satisfação é toda minha, viu? Você é uma pessoa que tem muito, contribui muito com a capoeira, está nessa estrada já há alguns tempos, décadas, vamos dizer assim, e fazendo a coisa com muita seriedade, né? E simplicidade. É isso aí. Continue firme sem si. É fogo na lenha. Mestre, eu sempre presto uma singela homenagem aos nossos convidados e nesse momento eu quero lhe prestar uma singela, uma humilde homenagem. Obrigado. Mestre, o senhor, como já falei anteriormente, é uma das grandes referências da capoeira pernambucana. Quando muitos olham para um mestre, não fazem ideia do sacrifício, da renúncia, da, das vezes que ele teve que procurar força na fonte maior para continuar sendo espelho, reflexo, uma seta que aponta o caminho bom, uma fonte de inspiração. E o Senhor, para nós, todos nós que estamos nessa estrada, nessa caminhada, nesse processo, o Senhor é muito mais do que um homem com a corda na cintura. O Senhor, para cada um de nós, é um semeador. É um semeador. Mestre, eu não sei se estou errado. E eu estou aqui para aprender. Mas, para mim, pouquíssimas pessoas no mundo deveriam serem chamadas de mestre. Mestre dos mestres só tem um, e nós sabemos o nome dele. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, eu creio. Mas mestres deveriam haver poucos. E o senhor é um destes poucos que merece ser chamado de mestre. Meus parabéns. Obrigada. Você é uma pessoa que transmite um positivismo muito grande. E é óbvio que a gente se enche cada vez mais de vontade e voluntariedade para continuar nessa estrada, né? São pessoas que trazem uma energia extremamente positiva, pessoas que simplesmente identificam, são bons intérpretes da capoeira, né? Qual que é a proposta dela, né? E é óbvio que todo mundo tem um tempo, porque capoeira também é tempo, né? Eu acho que esse título de mestre não representa
não vê uma representação muito direcionada à corda, né? Porque é um sistema de graduação e hierarquia. E hierarquia, obviamente, vem com o título, e esse título decorre de tempo. A verdadeira hierarquia na capoeira é título, né? É o Pois não. título. Né? É a aceitação da comunidade, é trabalho executado, é DI, dedicações inclusive, né? É óbvio que somos considerados mestres em um segmento da cultura, pautado no notório saber, que é essa cultura de resistência chamada capoeira, né? Esse termo mestre reúne tantos adjetivos, né? Está incluso tantas coisas que aí as pessoas confundem muito. Querem ser mestre e não tem essa a busca incessante do conhecimento, né? Porque a pernada na roda é um momento sublime, né? Agora, olhar aquela pessoa que está jogando com você e caracterizar ela como muito importante, né? Eu sempre falo para os alunos que você já fez aulas comigo e eu sempre falo que a pessoa mais importante na roda é aquela que está jogando comigo. Sozinho eu não faço capoeira, né? Então está na hora das pessoas saírem desse egoísmo, né? Abdicar um pouquinho do egocentrismo, né? E entender que todos nós passamos nessa vida com uma missão. E esse processo, ele tem que ser comum, dentro de uma grande simplicidade para com todos, né? Mestre, é, é, é bem interessante. Às vezes, quando as pessoas falam comigo e porventura ficam, mestre, faça um vídeo para mim, mestre, faz aquilo. Eu sempre que faço um vídeo, eu nunca me apresento como mestre. Olha, eu sou Ferrugem de Recife, né? Com, com esse intento, não estou abdicando de nada, também não estou dizendo que as pessoas têm que seguir meus conceitos, né? Eu trago isso para algumas entidades na qual ministro aula, estou à frente de trabalhos, mas sempre levando as pessoas a uma condição interpretativa de que a simplicidade ela tem que existir, porque estamos, estamos aqui agora, não sei se amanhã estaremos, então todo ele vai passar por esse processo da mortalidade, né? Então não tem ninguém melhor que ele. É coisa da cabeça de quem está ainda precisando evoluir, né? Quando eu vejo muitos mestres no mundo da capoeira menosprezando um mestre que tem um trabalho menor, eu saio um pouco meio que de lado e fico muito triste, porque isso não é uma proposta da capoeira, né? Esse grande senso companheirístico, ele agrega valores. Agora, quando o indivíduo ele se acha melhor do que o outro, ele não traz valor nenhum, né? Então, o mestre é o notório, do notório saber fora. Então, tu fica só aí nesse campozinho. Mestre, eu procurei a vida inteira o mestre dos mestres. A vida inteira. E eu, numa escala menor, quando eu encontrava um professor, um instrutor, um mestre digno, honrado, eu grudava nele. Desde que eu me entendo por gente, quando eu encontrava a sabedoria sendo jorrada através de um canal, de um expoente, eu grudava, eu colava. Quando eu tinha 10 anos de idade, as pessoas me chamavam de velho. Porque eu gostava de andar com pessoas da terceira idade, eu gostava de andar com homens sábios, mulheres sábias, pessoas que jorravam. Na escola, quando a faixa etária de idade era a mesma, eu procurava aqueles que tiravam as melhores notas. E, e ainda hoje, a minha pretensão é essa, de me associar, de andar com quem queira, quem honre a sabedoria, quem honre o conhecimento. E na primeira vez que eu lhe vi, e o senhor também esteve presente na minha graduação, eu acho que Uma eu, honra. eu, eu nasci com muito nariz, muita orelha e pouca memória. Mas, se não me falha a memória, já foi há uns 8 anos atrás que a gente se viu lá na minha graduação.
uns 8 anos, onde eu fui graduado. Professor, eu não gosto de dizer, mas um aluno um pouco mais velho do que alguns. E quando o senhor abriu, o senhor jogou, e me encantou o seu jogo, mas quando o senhor começou a falar, eu disse, meu irmão, que maravilha, que honra poder ter um mestre desse, assim, uma referência dessa, um expoente desse aqui na graduação. E para mim, mestre, de lá, de lá para cá, eu sou um observador seu. A gente não está aqui para Obrigado. adorar homem, idolatrar homem, não. Claro que não, Mas claro a que não. própria Bíblia diz: honra quem honra, a quem tem honra. Então Amém. é devida essa honra. Mestre, tem algumas Olha, pessoas entrando assim aqui, algumas mesmo. pessoas já mandando mensagens, alguns queridos da Ah, capoeira. Então, daqui a pouquinho a gente vai abrir, caso o senhor concorde, para as perguntas que eles lançarem aí. Alguma pergunta, alguma curiosidade. Então, tudo bem. muito boa noite a todos. Olha, Obrigado pela companhia. Temos boa noite a aqui todos que estão entrando, né? Paulo. isso, temos aqui o Enderson, temos aqui o Moisés, Carlos, Carlos Júnior, Enderson falando, tem o Tiago Domingos. Então, daqui a Mas, pouquinho, se o pessoal tiver algumas perguntas, pode lançar, né, mestre? claro, eu conheço todos, são excelentes capoeiras, são capoeiristas, né? Vamos corrigir esse termo. São pessoas que assumem responsabilidade na capoeira e estão dentro desse senso condutivo, né? Que é a construção, né? A caracterização da formação dos seres. Isto tem que ser dado importância. O aluno, ele se espelha muito nos seus professores, nos seus contramestres, nos seus mestres, nos seus instrutores, porque tem tudo isso em vários sistemas de graduações, né, existentes na capoeira. E esses que você citou aí, o Anderson, o a Thiago Domingos, eu seu apelido, eu vou chamar como Moisés, tá? Eu conheço o apelido de cada um. Eles têm muita responsabilidade na capoeira e são pessoas que dão muita satisfação em continuar, né, essa estrada da capoeira, que ela é uma via de mão dupla, né? Agora é melhor sempre andar em terreno muito simples e sólido, nada de minado ou gelo fino, não é verdade? Mestre, eu escutei um ditado, um pastor muito sábio um dia disse assim, um pastor muito sábio, ele disse, pedra que muito rola não cria lodo, e planta que muito anda morre. A gente não ia começar pela pauta com essa questão, mas eu queria trazer isso para a nossa reflexão. Eu não me preocupo com o aluno que pula de academia para academia, mas eu me preocupo muito com alunos que não dão valor aos grandes mestres, às grandes referências. Tem muita gente iludido com acrobacia, com pernada, e esquece de que a capoeira, o mestre, a referência é tão fundamental quanto o exercício físico, o exercício mental, o exercício filosófico, espiritual. Não é isso, mestre? Claro, claro. Rivaldo, eu vejo que essa coisa de transitar entre grupos tirou uma coqueluche no início dos anos 2000, né? 2000 para cá, isso começou a ser uma coisa muito constante na capoeira, né? Aí eu sempre me pergunto, quando alguém me procura em uma das entidades na qual eu estou à frente, eu estou saindo de tal mestre, de tal grupo, queria me vincular ao senhor, porque o senhor assim, o senhor assado. Eu só falo para ele normalmente que quando ele apresenta alguns defeitos da entidade ou do mestre, professor, não sei,
eu pergunto a ele o que você está fazendo para ajudar a melhorar lá a sua entidade, a dar uma consistência, sabe? Veja que os homens têm que trabalhar segundo as sagradas escrituras com fidelidade. Honra peito, né? Honrar a pai e a mãe para que os dias sejam prolongados. Isso se aplica em várias coisas, tá? Aí a gente para e pondera muito, né? Quando somos permissíveis numa entrada em qualquer uma dessas entidades, somos mais do que responsáveis por essas pessoas e tentamos trazer essas pessoas a uma identidade na qual ela acorde para esse conceito e que nunca viram um preceito mais na vida deles. Né? Acho importante demais que as pessoas trabalhem umas com as outras dentro de um processo de fidelidade. O cara que lhe ensinou a gingar, ele merece muito respeito, sabe? E está faltando muito isso. Eu tenho visto demais na capoeira, eu tenho falado pouco, eu não me permito a participar de lives e tal. Atendi o pedido do amigo com muito respeito e consideração. Eu vejo um momento maravilhoso da capoeira, mas poucas pessoas estão se afortunando disso. Estão trazendo, sabe, ideias próprias demais para a capoeira, e a capoeira ela sobrevive há séculos, séculos e séculos com sua composição, ela está pronta. Não precisa trazer aqui toda a composição, né, digamos, de Harvard, corpo docente de Harvard para a capoeira. Né? Outrora tínhamos pessoas que não tinham o dom da eloquência, não tinham uma propriedade, uma facilidade de se compor em estudos, e a capoeira sobreviveu com os indultos. Então, sabe, tem uma responsabilidade nessa capoeira, e principalmente com quem ele encaminhou. Né? Sintam prazer de jogar capoeira, de ensinar capoeira e de formar capoeira, preparar pessoas para a vida. Isso é importante. Entrando na nossa pauta, mestre, eu Ah, gostaria que o senhor, por gentileza, nos compartilhasse um pouco da sua história. Quando foi que o senhor teve contato com a capoeira? Quem lhe passou esse bastão? Como foi? Em que momento? Rivaldo, aí a gente entra numa área bem interessante. Mais uma vez, salve e boa noite a todos que estão presentes nessa forma sincrônica pela internet. Eu tive meu primeiro contato com capoeira. Eu nasci e me criei no bairro de Dois Irmãos, ali próximo à Universidade Rural, né, do estado de Pernambuco. E estudava na escola lá em Parnamirim, que é ali também no bairro. E sempre aos finais de ano, quando saímos de férias, juntávamos alguns primos, íamos para a casa de uma tia madrinha, irmã da minha mãe, para Olinda, ali no bairro do Amaro Branco. Tá? Então, ali por trás do farol de Olinda. Ali eu tive meu primeiro contato com capoeira no visual, no ano de 78, final de 78. Tá? E aquilo foi fascinante. E eu queria já entrar, queria aprender capoeira, mas não era uma coisa tão fácil como se tem hoje, né? E José Benes, ele foi o cara que me mostrou ali, me levou. No farol mesmo ali existia uma gafieira chamada Oriente
e havia ministração de aula de capoeira lá. Mas o carro-chefe, na verdade, era o karatê, porque aquilo era uma coqueluche danada. Eu não estava nem aí para karatê, meu camarada. Eu queria saber era da capoeira, aquele negócio. Quando eu olhei, eu digo, é isso que eu quero. Né? Raquítico, né? Presa fácil na escola, né? Às vezes tinha que sair correndo para não tomar dos caras maiores, né? Então eu achei que a capoeira ia dar a substância necessária. Mas fui lá, dei uma olhada no Oriente, fiquei só de olhar. Daí voltei para Dois Irmãos e era uma praxe, né? Na nossa prática ali, bater um futebolzinho, né? Jogar futebol. E aí a gente corria, o bairro de Dois Irmãos todos, naqueles campos de várzea e tal, e tal, e tal. E numa dessas, eu estava batendo em alguns lugares chama baba, no Pernambuco chama pelada, e por aí vai, né? E o goleiro bateu um tiro de meta lá e o cara, eu estou me preparando para cabecear a bola. E o cara que vem atrás de mim, ele grita, sai porque senão eu vou te matar. E eu, furtivamente, eu me abaixei e ele deu uma meia luz com passo. Não acertou bola, não acertou nada, mas que ele deu, ele deu. Né? E eu fiquei insistindo para aquele cara me ensinar capoeira. E o cara disse, não, rapaz, eu não dou aula de capoeira, porque isso mais ou menos por volta de março para abril de 79. Não, rapaz, eu sei muito pouco, e o pouco que eu sei é só para mim, eu não ensino capoeira e tal. O nome desse cara é Paulo Balbino. No último evento que eu fiz aí na Universidade Federal, aí na cidade universitária, a gente temos um evento que tem uma propagação de 10 anos chamado Minha Identidade, né? Então, eu apresentei o Paulo Balbino novamente para a capoeira, né? Ele parou capoeira há décadas ele está parado de capoeira, mas para mim, foi o cara que me iniciou na capoeira, então eu devo saúde e respeito e eu tenho uma obrigação com ele, entende? Pois, E passei um tempo com ele, levei alguns amigos de escola para ali e tal, e ele se motivou, dava aula para gente e tal, e vai, e comecei a correr aquelas regiões ali, tipo Guabiraba, né, Esporte, inclusive quando inauguraram aquele conjunto ali por trás da Ambev, esqueço-me o nome. Na sequência, se eu lembrar, eu te digo. Aí comecei a ir para as rodas. Aquelas rodas que aconteciam, né? Comecei capoeira e tal. Um belo dia o Paulo chegou para mim e disse, ó, eu estou parando capoeira, não quero saber mais de capoeira e tal. E se vocês quiserem, vocês vão treinar com o Félix na Guabiraba, né? E o Félix, eu não parei mais capoeira, né, velho? Claro, não parei mais capoeira, eu continuo em frente. Eu ia para casa do Félix. Como naquela época era difícil financeiramente demais, eu ia por dentro da mata, eu ia correndo, saía Dois Irmãos para Guabiraba e treinava. Muitas vezes tomei, sabe? Ó, o pisão é assim. E aí não tinha equilíbrio, não tinha coordenação, não tinha nada. E ele mostrava algumas vezes, perdia a paciência e falava, eu te falei que o pisão é assim, ginga aí, peio. Né? Mas não desisti, não parei capoeira. Tá? Então foi mais ou menos nesse contexto minha iniciação na capoeira. Aí nos anos 80, já entre 83 e 84, me recordo exatamente, andando por detrás ali da Universidade Rural, próximo ao restaurante universitário, eu escutei som de berimbau vindo exatamente de um treino lá com o Félix. E ali eu vinha com o berimbau na mão, aquele abadazinho, abadá não, aquilo era de pano de saco de açúcar, né? Não tinha... E vi no Teatro do DCE uma aula de capoeira, tá?
e fiquei olhando pelos cambogós ali, o cara fazendo uma capoeira, rapaz, coisa que eu não tinha visto, com um apanhar técnico diferenciado, um agindo, uma coordenação, uma eloquência, correções técnicas e tal. Aí eu disse, pô, cara, é tudo isso que eu preciso. É tudo isso, é o ato para mim deslanchar no mundo da capoeira. Aí fui falar naquele momento ali, né? Entrei, sentei e tal, várias pessoas fazendo capoeira, fizeram uma roda e eu querendo entrar na roda, aí o cara fez, ó, oh, tu é capoeira? Aí eu disse, sim, sou capoeirista, viu? A inocência ajuda demais, assim. Pois não. Sim, sou capoeirista. E você treina com quem? Ah, eu treino com o Félix e tal. Lá na Guabiraba, sim e tal. Como é que eu faço para treinar aqui com você? Não, mas aqui é só para alunos da universidade. Aí eu olhei para ele assim, sabe, aquele balde de água gelada no cara. Porra, tudo que eu posso ter e o cara tá tão perto e o cara não me deixa. Mas uma vez, lembra da insistência lá com o Paulo Balbino? Eu insisti com o Paulo Balbino 2 meses no mínimo, velho, para ele me ensinar capoeira. Tá? Então, a insistência daquele cara foi recordante lá. E eu falei lá para o contramestre na época, todo mundo conhece que é o mestre Curisco do Chapéu de Couro, nome do José Olímpio. Pois E não. eu falei para ele, e filho de funcionário não pode treinar aqui? Né? E nem funcionário, porque naquela época eu já estagiava na universidade, na secretaria do departamento de zootecnia. Pois não. Tá? Aí ele, filho de funcionário, pode. Eu digo, tá, eu sou funcionário também. Né? Aí, aí ele fez, sim, então pode, então vem tal dia aí e tal, mas não vem com esse birimbau, não. Tá? Era um birimbau, meu camarada, meu que de quenga de coco, entende? Então, era, era uma coisa bem difícil. E ali foi um ato muito significativo na minha vida como capoeirista, né? Passei próximo de uma década dentro daquela entidade, sou agradecido até hoje, né? Quando eu só participei, na verdade, de 2 entidades, porque eu treinei com 2 pessoas que não faziam parte de entidade, era capoeira de, Pois não. como chama-se até hoje, capoeira de rua, mas de entidade eu participei só do Chapéu de Couro, e quando saí do Chapéu de Couro eu edifiquei o Ginga Brasil e não parei mais. E é o que vocês já conhecem aí, né? Fizemos agora 30 anos de entidade e é maravilhoso. Quer dizer, é um pouco mais, mas a gente fala mais acerca de registro, Sim. né? O que consta na ata de fundação, seja você que aqui hoje é CNPJ e coisas assim. Pois não. É curioso que o senhor teve que enfrentar obstáculos, uma distância enorme, teve que perseverar, Apanhar um insistir, bocado, apanhar teve um que bocado. apanhar um bocado. E hoje, É, hoje nós temos um acesso tão mais fácil, nós temos uma capoeira em cada. Eu não digo que nós temos grandes referências em cada esquina, mas nós temos um acesso bem mais fácil e de repente a gente corre atrás do tesouro errado, é da fama, da acrobacia e se desliga no fato da referência, do modelo, da fonte. Obrigado, mestre, por compartilhar essa história. Mais uma vez a todos, boa noite que estão chegando, que estão comentando. Eu faço questão, mestre, de manter registros como esse, porque eu acredito que o livro que nós somos pode fazer a diferença nas páginas de outros. E, claro, claro. e obrigado, mestre, a sua história. Eu sei que aí o senhor sintetizou, o senhor resumiu, espremeu, porque tem muita coisa ainda por aí. Não Tem dá pra muita coisa gente. ainda. São muitas andanças, né? Se nós fôssemos falar
anos e anos e anos de vivências na capoeira, né? Eu me vejo, sabe, Rivaldo, dentro do que você falou aí é muito importante, né? Hoje a capoeira tem uma facilitação muito grande para o aprendizado, né? No meu tempo não se tinha disponibilidade de ensinamento, certo? Hoje o menino, o jovem ou a jovem vai a uma plataforma dessa dentro da internet e ele tem muitos recursos, né, de aprendizado, né? Mas isso às vezes é tão gelo fino, cara. A capoeira, ela sempre foi passada e repassada de forma humanizada, Sim, né? Pela oralidade, pois não. certo? Aí você pode me dizer, mas se eu for no YouTube, eu não vou ter uma capoeira humanizada dentro da oralidade e os ensinamentos ali não são importantes? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que sejam mais cautelosos, investiguem Sim, mais, pois não. né? Não vai na conversa, porque o cara tem um mega grupo de capoeira, ou porque o cara tem, sabe, um nome no cenário. Vai, tá? De acordo com o que é fonte, evidência, tá? Pois não. Trabalha essas coisas com muita seriedade. Nós vimos, identificamos tantas coisas aí em YouTube, e às vezes me fazem perguntas e dizem, olha, tem que perguntar à pessoa que publicou isso, porque dentro dos meus conhecimentos não está correto, mas quem sou eu para estar apontando erros ou falha de alguém? Mas veja qual que é o maior problema ainda, é o euísmo. Tá? A capoeira está cheia demais de pessoas, eu isso, eu aquilo, e está atrapalhando demais. E os caras estão esquecendo de treinar, de se capacitar, né? De se compor um conhecimento incessante. É por isso que eu sempre digo, olha, eu aprendo capoeira todos os dias, todos os momentos. Eu vivo uma vida itinerante, passo em torno de 5 países, né? Aqui no Mercosul, entre Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai e Peru, são 6 países. Eu sempre estou aprendendo, eu sou um aluno, velho, da vida e da capoeira, né? E não me canso de dizer isso para quem me segue. No dia que você achar que sabe tudo, meu camarada, a capoeira começa a lhe ensinar. No mínimo, a ser humilde. E está cheio de pessoas sem nenhuma humildade na capoeira. Muitos mestres, eu não gosto de falar esse termo, porque o termo mestre ele é muito complexo, agrega muito adjetivo. Mas muitos mestres, né, saem um pouco dessa instância do que é referência e começa a ser um egocentrista. Essa instância de eu sou isso, eu não vou, eu não quero isso, não vai assim, não, sabe? Eu fico só no processo de análise, mas fazer o quê, né? Cada um é responsável pelos seus atos, né? Verdade. Então vamos seguir em frente. Vamos seguir. Mestre, eu fiz uma live com o meu pai há pouco tempo atrás. O meu pai é Que pedreiro. legal, que Eu legal. disse, eu chamo ele de painho e onde eu vejo meu pai eu beijo, eu me declaro. Que bom. E eu disse, painho, vamos fazer uma live comigo? Ele falou, comigo? Eu disse, sim, com o senhor. E, e de repente, mestre, nós estamos trocando os nossos pais por ídolos, ídolos em palcos distantes. Você vê o ídolo lá embaixo, dando um mortal, dando uma folha seca. Aí você, a ilusão é sempre bem pintada, né? O atrativo, a ilusão ela tem que ter um bom atrativo, um bom discurso, um bom semblante. O velho Alceu Valença,
Sempre, já dizia, quando o Diabo Louro apareceu na minha frente com cara de gente, bonita demais. E eu costumo É, dizer, mestre, a quem está perto de mim, que eu não sou fanático nem extremista e nunca vou desprezar as boas poesias por causa de religiosidade rasa. Então, veja que óbvio. lição. Quando o Diabo Louro apareceu na minha frente, ele não vem feio. Não, claro que não. A armadilha, ela vai ter o seu atrativo. Então, nós vemos, infelizmente, uma falta de filtro. E as pessoas se deixam levar pela fama dos outros, e aí estão trocando os pais, estão trocando os mestres de verdade, que tem história, que tem raiz. O senhor acabou de contar que saía por dentro da mata para ir pegar uma aula a quilômetros de distância. De certa Muitos quilômetros. forma, de certa forma, o senhor, para ingressar na academia, teve que fazer feita aquela mulher que disse a Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Né? Verdade. Então, Amém. eu tenho nós somos dessa geração, porque nós estamos vivendo ela. Mas é lamentável perceber que as gerações passadas eram mais exigentes, tinham mais palavra, tinham mais honra. Eu não quero saber de mortal, não, eu quero saber de caráter. Parece que a geração passada ela tinha essa postura, né? Eu não quero saber de aparência, eu quero saber de essência. E nós temos pecado nisso, né, mestre? Quando a gente procura a aparência e esquece da essência, não é isso? Olha aí, Rivaldo, eu e a todos que estão conosco aqui, eu vejo que com as gerações atrás, que me antecedem também, foram gerações que quebrantaram muitas barreiras, porque a sociedade ela via de uma forma muito depreciativa a capoeira, né? Foi um momento de muita autoafirmação, muita gente subiu a ringue, disputar com outras artes marciais, ganhar, né? E isto é moldado, né? Quando você se prepara físico, mentalmente, espiritualmente, né? Tem um trabalho, inclusive, de um caráter mais elevado, né? Uma coisa mais consistente. O que eu vejo em algumas gerações de um tempo para cá, não é que isso para mim seja problema. Eu não vejo problema nessas instâncias de gerações. O que eu vejo é que estão trazendo muita coisa, sabe, adulterando todo um processo, né, das relíquias da capoeira, seus fundamentos, suas tradições, né, porque acham mais fácil, sabe? Cara, eu sou de uma época que para você conversar com o mestre era uma coisa extremamente difícil, sabe? Eram poucos mestres, né? Hoje tem uma quantidade muito grande de mestres. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu não estou fazendo ajuizamento de nada. O que eu vejo é que o mestre está na roda. Lembra do que nós falamos, que não é a corda, é o título, né? Se ele tiver com corda ou sem corda, ele vai deixar de ser mestre, Não. não é? Aí algumas gerações aí se acham no direito de ir lá e tirar um mestre da roda. Mas a culpa, né, talvez não seja nem desse pessoal mais jovem, né? A culpa é de quem está ministrando para esse pessoal, sabe? Porque, veja, costume de casa não se leva prazo, Verdade. né? Está na hora de refletir, né? Ah, mas ele está sem corda, eu não sei se ele é mestre. E aí, sabe? Então, procure saber quem são os mestres.
existentes dentro daquela localidade, naquele estado, né? Vejam o acervo histórico para não cometer esses erros primários, né? São artes terríveis, né? O mestre chega numa roda, vejam coisas simples, o mestre chega numa roda, as pessoas param a roda, apresentam, e aí ficam um monte conversando um com o outro, aí não sabe quem que é aquele mestre, perdeu a apresentação. O mestre vai pedir a alguém ali um berimbau, por favor, mandou, né, de uma forma gentil, você me passa o berimbau aí, para mim, estou mais cansado, vai jogar uma capoeira ali e tal. Não, eu peguei agora, é a resposta que o mestre tem, sabe? Não, eu peguei agora. Isso é deprimente, sabe? As pessoas estão ficando dementes na capoeira, sabe? Eu tenho visto muito, são capoeiras de falas, né? Hoje é uma capoeira muito de falatórios, né? Falar mal do outro é uma coisa que sempre existiu na capoeira, mas parece que hoje, sabe, as pessoas se reúnem, fazem um concílio, sabe, para falar de pessoas da mesma entidade. Eu não sei que isso tem como fundamento, se é um grande companheirismo, né? Parte da primícia que antes de existir entidades ou grupos, já existia capoeira, gente. Os pares, eles vão estar sempre se formando, né? Eu quero saber quem tu és, olha para quem tu anda, não é verdade? Verdade. Não é uma sagrada escritura? Sim. Então, não foi assim que Paulo falou? Não é? Então, tem que ver essas coisas. Eu vejo que dentro das mesmas entidades se fazem subdivisões, né? E as pessoas, aí é onde está a coisa. Eu sempre falo para os meus alunos, cuidado com esses detalhes de ostentar ou sustentar. Tem que entender isso, não tem trocadilho não, são palavras com significados etimológicos bem diferentes, tá? O cara põe uma corda na cintura, né? E passou por um processo de firmamento, né? Reuniu conhecimentos de tempo suficiente, é um mestre. Mas aí ele tem que ter a responsabilidade de ser mestre, de passar, repassar conhecimento, né? Aí eu vejo muitas cobranças hoje, né? O cara cobra de um aluno que ele não fez, né? O mestre vai lá, um contramestre, um professor, ele vai lá, não, porque, velho, não cobre de ninguém. Primeiro ponto a ser cobrado é de você mesmo, sabe? Quando eu olho demais para o terreiro dos outros, o meu fica sujo. Isso tem que parar. É uma capoeira de fala, são bichos de fala hoje, cara. Certo? Nego fala para mim, eu vejo muito isso. Ah, não, porque estou dando aula e tal, e tal, e tal, estou dando aula. Aí, sabe, quando eu chego no Pernambuco, o cara tá me dizendo que tá treinando, tá dando aula e tal. E quando eu olho, ele entra na roda, aí eu faço. Não é possível que o cara desse esteja treinando e esteja dando aula. Porque não há evolução, não há desenvolvimento técnico, a responsabilidade. Você falou uma coisa muito importante aí, sabe, Rivaldo? Negócio de pulo, de salto, desses caras que são cientistas da NASA na capoeira e tal, né? Estão preocupados em corrigir terminação de movimento, Não. estão preocupados em direcionar a aula para as diferentes idades que você vai ter naquele treino, porque uma criança é diferente do cara que tem 50 anos, velho. Verdade. Certo? O sobrepeso de alguém, né? O desequilíbrio. Você já conversou com o aluno qual é a profissão dele, se ele vive numa postura o dia todo e aquilo não vai facilitar para ter uma elasticidade em determinada região, né? O cara vai me desce para fazer uma, né? Estão preocupados em fazer o seguinte: hoje é
como é que fala? Cara, eu não consigo nem me adaptar a isso. Eu não sei, porque parece que eu sou tão velho na capoeira. Eu não sou velho, eu sou um cara novo. Mas eu não consigo conviver com certas coisas. Aí é não sei o que, lateral, aí é não sei o que, cadeira, sabe? São coisas assim. Eu aprendi capoeira de uma outra forma, né? Não, mas veja, os caras no Rio de Janeiro fazem uma fala que, por exemplo, uma meia-lua de frente, ela vai se chamar o 14 bis de Santo Dumont. Daqui a pouco, quando chega em Pernambuco, tá todo mundo falando, isso não é meia-lua de frente, não é 14 bis. E ainda com sotaque carioca, não se apropria do seu nordestês. Então, essa perda de identidade é uma coisa que me preocupa muito na capoeira, né? Principalmente pernambucana, que é a nossa, né? Uma capoeira com tanta história, né? Mas os caras sabem das histórias da capoeira baiana, os caras sabem da história da capoeira paulista, os caras sabem da capoeira, da história da capoeira carioca, mas não sabe da capoeira pernambucana. Isso me deixa. Por isso que eu deixei de participar de lives de coisas assim, né? Se um cara tem 80, 90 quilos, 80 quilos, mas ele tem 1,5 m, é razoável que o professor, que o contramestre, que o mestre, ele identifique que aquele indivíduo ele vai ter dificuldade para fazer aqueles movimentos de chão, que vai precisar de um desenvolvimento técnico. A galera não está preocupada com isso, a galera está preocupada em falar mal do outro. Mestre, o senhor falando e eu lembrando de algumas palavras na minha. Algumas palavras estão recorrendo na minha mente durante a sua fala. A diferença entre sensibilidade e fragilidade. Claro. Quando nós adquirimos, nós estamos sempre procurando isso. Augusto Cury, psiquiatra, escritor, ele diz que a sabedoria inferior tem a sabedoria inferior e a sabedoria superior. Ele diz que a sabedoria inferior diz aquele que a tem que já basta de conhecimento. A sabedoria inferior. A sabedoria superior, ela sempre nos mostra que nós precisamos aprender. O senhor falou aí sobre ego. O ego, ele nos diz que já basta. A autoidolatria, a falta de autocrítica. Você vê que algumas pessoas, infelizmente, nós estamos sujeitos a isso como humanos. Nós estamos sujeitos a isso. Tem algumas pessoas que apodreceram sem amadurecer. Nós corremos esse risco. E quando nós nos submetemos ao processo, nós vamos ganhando sensibilidade para olhar o aluno e entender que ele tem uma rotina, como o senhor falou. Eu ensinei, eu trabalhei com um aluno, mestre, e isso aqui eu não tenho mérito, eu venho dessa escola de observar homens como o senhor. Então, eu tinha um aluno que me considera muito, até hoje, o trabalho em Jardim Brasil, onde eu concluí o trabalho lá, acabou o ciclo lá, eles se encaminharam para a faculdade, para a formação de família, para os estudos, e aí a gente concluiu o ciclo lá. Amém. E eu tenho um aluno que ele me dá satisfação ainda hoje de tudo, mesmo tendo o trabalho sendo concluído lá. E esse aluno, ele tinha um excesso de peso. Eu tive que trabalhar com ele, mestre, mais de 6 meses somente superior, movimentos superiores. E alguns chegavam para mim e diziam, professor Riva, por que o senhor não trabalha na descida básica com ele, na cocorinha? Eu disse, porque há um movimento prévio a ser ensinado. Uma estruturação muscular, um fortalecimento, para chegar a uma descida básica, mas aquilo é a rotina dele, é o processo dele. Tem gente que atropela o processo, mestre, e aí não tem a sensibilidade para entender. Isso não quer dizer que não está evoluindo, isso quer dizer que está se adaptando. E o senhor falou de história aí, eu quero mostrar aqui alguns livros que eu ganhei de um amigo. Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Esse aqui já está lido. Bola, né? Trabalho sociológico incrível de Gilberto Freire, mostrando os bastidores da Casa Grande, da Senzala, a rotina, no Brasil Colônia, o ajuntamento entre os diferentes que se formaram se tornaram um. Roda de capoeira, a gente se torna um, não é isso, mestre?
É uma roda, é um círculo. Claro, Não tem claro, é fim uma nem começo. mandala, né? É uma mandala, né? Tem Muita aqui, mestre, energia também. rola ali, né? Esse aqui eu não comecei ainda. É Os Oi, Africanos no Brasil, por Nina Rodrigues. Não li ainda que esse. legal, velho. Esse aqui eu comecei recentemente. História da escravidão em Pernambuco. Nossa, também, São coisa boa. Por que, mestre, eu estou mostrando esses livros? Porque se a gente não conhece a história, a gente está deficiente, a gente repete erros. E eu queria já entrar nessa próxima pauta com o senhor, nesse próximo tópico. Vamos Ia embora. demorar muito se a gente fosse falar da história da capoeira. A live não ia Não, não acabar. dá não, não dá Mas não. o que a gente pode aprender, mestre? O senhor pode destacar alguns pontos que a gente pode aprender com a nossa história, da capoeira pernambucana, da capoeira em si? O que a gente pode aprender com esse conhecimento histórico? O senhor pode destacar algumas lições para a gente? Riva, você sabe que eu sou um cara meio inquieto, né, com relação a essa coisa da história. Eu sou meio que inquieto mesmo. Eu saio correndo, eu viro o mundo e vou, sabe? Se tem algo interessante em algum lugar, eu vou me apropriar, né? Vou buscar fontes, evidências, né? E provas consistentes. Eu lamento muito, sabe, quem passar isso aqui na sua live, mas um tempo atrás, eu participei de uma live com o estimado do PT, né? Pessoa muito, muito legal, um cara sério na capoeira, extremamente decente. E lá eu falei, foi uma pergunta mais ou menos dessa similaridade, eu falei que achava muito importante as pessoas irem até a cidade de Brejão, no quilombo lá chamado Curuquinha dos Negros. Inclusive, eu fiz um evento com proporções muito grandes lá nesse quilombo, né? Na verdade, foi o primeiro evento de capoeira nesse modelo aí institucionalizado, né? Denominado como queira, em um quilombo. Foi a entidade Ginga Brasil que fez, né? Eu fiz esse evento lá, mas antes eu Acho que a conexão do mestre caiu. A conexão caiu, mestre. Pronto, voltou. foi foi alguém que me ligou aqui, eu recusei, mas vai já ligar novamente. Mas assim, eu tinha ido antes lá e fiz algumas rodas, participei de algumas coisas lá, e lá tinha uma fonte, tá? Uma cultura viva, na época com 109 anos de idade, tá? Uma pessoa lúcida, certo? Ainda fazendo alimentação, lavando sua roupa e tal, e tal, e tal. E aquilo foi muito rico no que ela tinha como referência da capoeira daquela região. Porque você sabe que Brejão ali já vai dar em Alagoas, em várias vertentes de Alagoas. Né? E ela falava muita coisa da capoeira. Mas ano passado ela foi a óbito, agora final de ano ela foi a óbito. Né? E eu falei muito para algumas pessoas que, como você, gosta dessas coisas, né? Vai buscar um pouco da história da capoeira pernambucana, que fosse até lá e aproveitasse, né? Dessa cultura viva, cheia de riquezas para a nossa capoeira. É como eu fui em Passira, aí na cidade de Passira, faz pouco tempo. E chegando lá,
era um evento de uma entidade que eu faço parte também, que é a Aliança Capoeira, Mestre Leão, e teve uma construção de homenagem a um mestre, né, que deu aula lá, e estava nessa homenagem o prefeito, o prefeito que contratou o cara naquela época, chamado Barbosa, tá? No ano de 1974, Barbosa deu aula lá. Capoeira de Pernambuco não sabe disso. Como também tem um outro Barbosa, que saiu do Pernambuco, né, que foi para a cidade de Duque de Caxias e abriu a primeira capoeira, a primeira academia de capoeira legalizada no Rio de Janeiro, naquela região de Duque, né, Nova Friburgo, aquela região. Para quem conhece sabe o que eu estou falando. Né? Austin, por aí vai. No ano de 1966. Isso é muito significante, sabe? Então, quando eu digo, a gente não sabe nada sobre a capoeira de Pernambuco, porque a gente está naquela de... Tá? Existe uma defesa de tese de um doutor aí no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, que fala sobre a capoeira pernambucana. É só o cara se apropriar. Agora, eu não preciso estar dizendo isso para ninguém. Aí o cara, pô, mas você poderia ajudar. Não, velho, mas tu não é mestre, tu não sabe tanto da capoeira ali, bem pertinho dos nossos co-irmãos, sabe? São coisas assim. Então, são esses tipos de tópicos que às vezes eu deixo aqui na live, que é para as pessoas também se estruturar. Quando eu digo, ó, vamos falar de minha identidade, né? A gente sempre traz uma construção. Estou indo agora, dia 20 e 21, estarei fazendo um evento aí no estado de Pernambuco. No momento eu estou em Goiás, né? Falando, eu estou em Goiás. Então, estarei aí fazendo um tributo, né, ao mestre Sapão, certo? É minha identidade. Trabalharemos aí no Museu da Abolição e na Universidade Federal. Dia 20, Museu da Abolição, dia 21, na Universidade Federal. Sabe? Então, essas coisas precisam ser um pouco mais. Eu estive, antes de ontem, almocei aqui em Brasília com o mestre Marco Natal. A capoeira de Pernambuco não sabe quem é Marco Natal. Eu fico, sabe, Muito triste. impressionado com essa. É, impressionado. Marcos Natal deu aula no Clube Português, tá? Nos anos 70, iniciozinho dos anos 70, gente. Mestre, Certo? nós estamos idolatrando esses ídolos em palcos distantes, enquanto os nossos pais, as nossas referências estão sendo abandonadas. Pois é, cara. Ingratidão, isso é falta de raiz. O conhecimento é Sim, raiz. Eu lembrei, quando o senhor estava falando aí, mestre, eu lembrei de uma ilustração, é muito rápido, cara. aquele matinho, a trepadeira, Sim. escalou o baobá, escalou o baobá. E a trepadeira lá no topo, nasceu com 5 dias, já estava lá no topo. E aí a trepadeirazinha disse para o baobá, olha, tu nasceu há 150 anos, demorou para chegar até aqui esse tempo todo. Eu nasci ontem, já estou aqui no topo. Aí o baobá disse para a trepadeirazinha, disse, iguais a você, eu já vi milhares. Isso Não é é? uma raiz, né, mestre? Raiz, o processo de Exato. aprendizado. É tão cômodo Tudo. ficar vendo vídeo de capoeira o dia todo, TikTok o dia todo, de mulher com a bunda mexendo, se expondo com conteúdos totalmente improdutivos. É tão cômodo ficar vendo isso. Mas e a lapidação diária, o processo diário? E a história? Eu estava lendo Casa Grande e Senzala, mestre. Quando não dava para ler, eu ia lavar meu. Hum. Porque aqui em casa quem lava os pratos sou eu, porque eu tenho esse tempo de capoeira, mas eu não consegui esquivar de panelada da minha esposa, não. Aí quem lava os pratos Mas sou eu. ninguém, mas ninguém consegue, não. Faz mal, não. É Eu bom. estava lendo, Faz mestre. bem. Olha o tamanho desse livro. Eu sei que a gente não tem que estar vendo o tamanho Não. de livro. Mas quando não dava para ler, eu ia lavar meus pratos e botava ele no audiobook. E é Sim. cansativo, porque tem uma riqueza de detalhes, tem documento histórico aqui.
Sim, Mas o cômodo é a ignorância, mestre. É o cômodo, é a verdade. ignorância. O capoeira tem que ser um leitor de si, um leitor do outro, um leitor da roda, um leitor desses acervos históricos. Mas quem está se preocupado em sair dessa bolha, mestre? Quem está preocupado Muito pouco. em sentar com um patriarca desse que o senhor sentou, com a história viva? A própria Bíblia, até antes de Moisés escrever os 5 primeiros livros, era só voz e ouvir, falar e ouvir. Até que É, Moisés começou a escrever. E aí você vê um senhor, 109 anos, mas quem senta perto deles? era uma senhora. Pronto, quem senta perto dela? Vai para o TikTok, vai para as propostas. Mas eu queria, Até mestre, porque a eu queria, forma rudimentar da fala, as pessoas não estão interessadas, querem escutar pessoas com eloquência. eu queria, mestre, que o senhor pudesse compartilhar algumas lições da história. O que é que a gente pode aprender com essa história? O que é que a gente, de lição prática, o que é que a geração de hoje devia observar e aprender com a história? Olha, Rivaldo, é de forma bem pragmática. Você acha mesmo que essa geração de hoje está preocupada com a história da capoeira? Então, sabe, Muito triste, muito triste, é, essa geração está preocupada em falar bastante, em jogar muita capoeira, muito triste. sabe? Seguir, como você disse aí, alguns ídolos, né? Deveriam ter nascido na época da Abraão, né, velho? E fazer parte da tribo de Ur lá, né? Eles eram adoradores de ídolos, paciente. Então, eu vejo que nada está perdido também, sabe? Pois E não. volta a, a ser reincidente na fala. Os professores de capoeira, contramente, e os mestres, sabe, têm a obrigação de repassar conhecimento com verdade, com doação, certo? Porque a partir do momento que você é ministrante, você tem uma obrigação sacerdotal para com a capoeira e para com as pessoas, certo? Isso é fundamental. O cara quer a corda, né? Eu acho que já conversei bastante com você, com o Ratinho, com o Azulão sobre isso. O cara quer a corda porque a corda lhe dá, sabe, publicidade, notoriedade, não é? Eu acho que ele está no caminho errado. Deveria fazer artes cênicas e tentar entrar na Globo. Né? Eu vejo por aí. Né? A corda, ela lhe dá isso não, cara. Ela lhe dá responsabilidade, certo? Quando eu vejo alguém com uma corda na cintura e o cara, ah, não, porque eu sou mestre, ah, por isso ou aquilo, aí eu simplesmente digo, que massa que você entronizou-se dentro da responsabilidade. A partir de agora, tá, eu espero que você assuma aí o compromisso da afirmação, da formação, não é? A corda deveria dar isso nas pessoas, certo? Mas não tem, as pessoas não estão preocupadas com isso, as pessoas estão preocupadas com a corda e não com o conhecimento. Então Quando, talvez isso seja uma grande lição para as pessoas. Se preocupa menos com a corda, treina mais, fala menos, tá? Sejam mais humildes, né? Porque verdadeiramente, cara, você é igual a mim, eu sou igual a você. É assim que a Bíblia diz que somos. Perante Deus somos iguais. Havia até uma coisa aí falando meio que diferente. Ah, como que eu sou igual a você? Você é isso, você é aquilo e tal. Foi uma passagem, acho que no Facebook que eu vi. E, sabe, são pessoas totalmente apartadas de um convívio cristão, ou melhor,
com Deus. Né? Quando você se acha melhor, nossa senhora. Então eu espero que isso seja um bom começo para uma lição para alguém, né? Que isso introduza nas pessoas e as pessoas comecem a fazer o exercício exatamente de não querer só a corda, querer assumir uma responsabilidade, tá? Um legado histórico de uma cultura de resistência, né? Que simplesmente arranhamos ainda aquela 30% emerso do iceberg, nem sequer exploramos 10% da capoeira. Isso é fato. Né? Mas não estamos preocupados em saber. Que Deus abençoe e que isso comece a acontecer na vida de vários. Nós vemos, mestre, que a capoeira, que às vezes nos falta a capacidade de entender o que a capoeira é para o outro. O que a capoeira é para o outro. Eu tenho Exato. visto, eu tenho visto em alguns vídeos, alguns registros, e eu pergunto para o senhor, o que é capoeira? O que o que é o jogo e o que é violência? Qual a diferença dessa violência? Eu tenho visto isso, me parece que saiu do natural, e alguns pontos saem do natural. E o que é antinatural nos chama atenção, porque nós somos do natural, né? Nós somos Sim. do natural, da natureza. A natureza, a capoeira começou em meio à natureza. E se eu estiver enganado, o senhor me corrige, eu estou aqui para aprender. E de repente parece que o que tem nos assustado é o antinatural, é o forçado, é o é a violência, não é o fluir. É, E, pode continuar, Rivaldo. e de repente, mestre, porque nós não estamos caminhando no natural, o senhor me corrija se eu estiver errado, é que as portas estão fechando, é que não tem mais confiança no professor, no projeto, na academia. Eu consegui me expressar bem ou eu me atrapalhei aqui? O senhor me corrija aí. Foram mais de uma pergunta, né? Não é só. Mas eu acho que deu para absorver e tentar arremeter a um conceito, né? Uma visão, digamos assim. Não um conceito, uma visão pessoal. Ah, talvez uma forma de viver, né? Olha, a capoeira, sim, ela vem de uma naturalidade, né? Se nós formos nos aprofundar na história da capoeira dentro do que é diáspora, né, indígena ou africana, aí teríamos que voltar bastante no tempo, mas de uma forma ou de outra ela vem dessa naturalidade, de uma naturalidade libertária. Né? É muito fundamental e interessante entender de que o homem em si, ele sempre disputará com o outro. Sempre haverá a medição, né, da coragem entre um e outro. Não basta dizer que capoeira é luta também, né? Nós sabemos disso, ela tem essa proposta de luta. E talvez o estado que mais tem essa proposta é a capoeira, né? Só que precisa entender, né, o que é a capoeira luta, o que é a capoeira jogo, o que é a capoeira cheia de malabares, né? Uma capoeira cheia de recursos, e etc, etc. Né? Então, eu acho que é uma função de quem é ministrante hoje. Lembre-se que eu, agora há pouco, veja como as coisas estão tão interligadas. Quem é ministrante hoje de aula tem que ter toda uma composição de conhecimento para isso aqui. Não vai ensinar para o aluno sair dando porrada, né, agredindo as pessoas. Não estou falando dessa forma. O que eu estou falando é que o aluno também precisa aprender a se defender. Né?
Você tem a obrigação de ensinar para o aluno o quanto é importante ele se defender. E usar, fazer uso de violência é em último caso. Né? Você pega a história do Manuel de Reis Machado, que é um dos baluartes da capoeira mundial, né? E você não vai encontrar nenhum registro dele brigando dentro de uma roda de capoeira. Isso já, por si só, isso já deveria ser uma grande lição para todo mundo. Para os que pensam que tem mais coragem do que outros, né? Deveriam se apropriar. Ali, entrar na roda e dar um chute em alguém, de verdade, isso é muito fácil. Agora, entrar na roda e parar um chute em alguém, aí tem tanta coisa que inclui, sabe? Equilíbrio é um dos pontos, né? É uma pessoa preparada, tá? Físico, emocionalmente, tá? É uma pessoa dosada de um combustível chamado técnica, bem apurado, entendeu? Agora, se eu chego na roda e vou lá e meto a mão no rosto de alguém, num soco, tal, etc, etc, mais uma vez se torna fácil. E talvez seja um ato covarde, dependendo da instância. Então eu não vejo nada de positivo nisso, sabe, Rivaldo? Nada de positivo nessas questões. Agora, como há pessoas e pessoas, né? Eu acho que o aluno, o professor, o contramestre, tem que estar preparado para tudo que pode acontecer no mundo da capoeira, porque ela é uma luta, é um esporte, é uma arte, é uma forma de viver, uma filosofia de vida, que não tem regras que delimitem isso. O cara também precisa entender que não existem regras que delimitam isso, né? Mas onde houver o mínimo de consciência, terá pelo menos uma vivência dentro de uma comunidade. E a capoeira é uma grande comunidade, eu vejo assim. Mas ainda está distante desses elementos de desenvolverem muita gente, tais como consciência. Espero que tenha sido proveitoso, tenha agregado todos os valores na sua pergunta, tá, filho? Eu sou muito grato, mestre, por essa oportunidade e eu mesmo vou rever esse vídeo várias vezes lá no YouTube. Eu tô aqui realmente saboreando mesmo como um bom prato que está sendo servido a mim, de conhecimento. E o Amém. senhor fala muito de equilíbrio, o senhor fala muito de domínio próprio, de essência, e parar o pé. Eu estava, na minha graduação lá, eu fiquei preocupado com o senhor, porque meu nariz é muito grande, por isso o meu apelido é Pica-Pau. E o senhor parou o pé, o martelo. Eu disse, ainda bem que ele parou, senão o meu nariz ia cortar o pé dele. Brincadeira. Foi um livramento que É, Deus lhe deu. Ainda bem que o senhor teve domínio próprio quando o senhor parou o amém. martelo. Amém, 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 amém. Que Muito bom. grato, mestre. Muito grato por sua A disposição. satisfação é minha, cara. Mestre, o que o senhor acha que o mestre Pastinha quis dizer quando ele disse capoeira é tudo o que a boca come? O que o senhor acha que ele quis dizer com isso? Eita, Eu estou Rivaldo. espremendo o senhor, faz tempo que a gente não se fala, eu estou tentando pegar É, tudo. mas é assim, veja, porque essa frase, ele termina uma frase falando isso, né? Exprime um pensamento bem interessante aí. Rivaldo, vai muito da interpretação, né? Ele fala de fundamento, de malevolência, antes de fazer essa citação, né? E traz também um legado de respeito. Mas vai muito de acordo, de novo, vou bater constantemente nessa tecla, da interpretação de cada indivíduo, sabe? A boca é condutor, né? É a parte que conduz alimento para a manutenção da soma corpórea, certo? E a capoeira pode ser vista
como um grande alimento para o espírito, né? Então, para exprimir exatamente o que ele quis trazer nessa fala, eu acho que, no mínimo, ele foi extremamente condoeiro, sabe? Uma visão nas nuvens, nas alturas. Um homem agraciado na execução dessa frase, entendeu? A importância que tem para mim, né? Não é só o approvo do alimento que mantém a forma corpórea, é o approvo do alimento que vai manter-me, né, no equilíbrio da espiritualidade, né? Se você pegar várias imagens do mestre Pastinha, você vai ver ele, sabe, nunca murmurando, nunca muito mal-humorado, até naquela parte de estar muito enfermo, já convalescendo a passagem, já estava ali, né, passando a ponte, ele ainda mantém a calma e é uma pessoa agradecida. Ele foi um cara que viveu uma vida de forma muito bonita. Então eu espero que tenha sido dentro desse propósito também, né? Essa célebre frase, capoeira é tudo que a boca come. O senhor enfatiza muito bem o contexto em que ela foi dita, né? E realmente ela é uma frase inspirada, né, mestre? É uma frase inspirada. Claro, claro, É, claro. nós somos herdeiros destes homens, né? E o que temos feito com essa herança, né, mestre? Olha, o legado desses homens está imortalizado. Me deixa muito triste em ver gerações que têm a responsabilidade da manutenção dessa capoeira para outras gerações. Elas estão sendo consumistas, estão se apropriando de forma errônea da coisa e mais à frente não tem o que passar para a próxima geração, né? Não estão comprometidos com a capoeira, tá? Estão comprometidos com suas próprias vaidades. Isso não é uma regra geral, é óbvio. Existem algumas entidades que são mantenedoras, sabe, de um acervo tradicional. E Oxalá, sabe, que é um dos 7 nomes compostos de Deus, né? E Oxalá aprove que essas gerações consigam levar um legado. Há perdas demais de algumas gerações, né? Até a minha, da minha, até a sua e da sua para essa. Há muita perda de conhecimento, porque não há uma preocupação. Quando eu fiz aquela síntese de compra errado, de não dar um bimba ao mestre, eu simplesmente falei ali, né, dentro de teores educacionais. Eu simplesmente me arremeti a uma condição respeituosa, que também é uma tradição na capoeira, ao acervo hierárquico, não é? Se nós falamos agora há pouco, né, de um amplo entendimento sacerdotal, mantenedor da capoeira, o sacerdote, ele não se aparta do objetivo de manter. Você pega essa quantidade de toques existente hoje na capoeira, você vai ver o quanto se perdeu até a minha geração e o quanto se perdeu da minha para a sua e o quanto está se perdendo para essa. Certo? Palma errada, cântico errado, né? É Costumes muita errados, perda. comportamentos contraditórios. Tudo contraditórios, comportamentos de roda, sabe? Totalmente desproporcional a uma educação
dentro de um ambiente familiar e social. A coisa está, se eu vou usar um termo meio danado, né? É uma coisa do nosso matutês mesmo. Está degringolando tudo, meu camarada. Eu lembrei Entendeu? agora, mestre, da Lucas capítulo 15, quando Hum, aquela mulher das dracmas, ela hum, perde a dracma dela e ela vai fazer uma faxina para achar, porque aquilo era um tesouro para ela, claro, tinha valor para ela, claro. e metaforicamente falando, os nossos tesouros nós estamos perdendo e nós não estamos nem aí para isso. O problema, perder é um problema. É um problema perder os tesouros, as relíquias. Mas mais triste parece que é não perceber que perdeu, não perceber o valor, a importância do que está se perdendo. Né? Claro. Olha, eu estou aí me aproximando dos 60, né? A gente chega lá, né? É, eu falei agora há pouco que tinha inclusive almoçado com o mestre Marco Natal, um homem que tem muito tempo na capoeira. Foi mestre do mestre Marco Coca-Cola aí, certo? Veja, eu até para almoçar com ele eu chamo o mestre de senhor, né? Eu tenho esse problema. Umas pessoas já da minha época eu chamo de você e tenho amizades um pouco mais antigas que eu tenho amizade, chamo de você porque a gente tem uma interação. Mas hoje eu vejo alunos, tipo, vou usar meu sistema de graduação, com uma corda marrom ou uma verde na cintura e alguém mais graduado está na administração, que seja uma corda, um professor ou um contramestre, pessoas fazem, não, o movimento está errado, né? Esse movimento está errado. Agora, é danado procurar entender o que é certo, o que é errado na capoeira. Sabe, uma vez eu li um terminólogo grossário de um doutor professor ali em Curitiba, e ele era capoeirista, um cara riquíssimo em conhecimento. E ele falou uma coisa que eu carrego para a minha vida, que já tem uns 25 anos, mais ou menos. Tá? Eu carrego para a minha vida quando ele disse: o que é certo ou errado na minha ginga para você? Se a minha ginga é a minha forma de caminhar, entendeu? Você me ensinou a andar, né? Eu que caí. Você pode até ter me sustentado ali, que eu não tinha equilíbrio. Eu que caí, eu que, sabe, engateei, eu que isso. E eu trago isso para mim. Aí vejo as pessoas, né, mais jovens falarem, tipo, o Rivaldo Neto está passando um movimento, aí vem alguém de outra academia, aí fala, esse movimento está errado. É um desrespeito tremendo, cara, com alguém, quando você faz. Isso não é uma fala, é uma inquisição, tá? Há um detrato pessoal. Então quem está errado é você. Guarde seu conhecimento, sabe, megalótico para ti, né? Tu não pode fazer isso. Muito menos você chegar para um mestre e falar, mestre, esse toque está errado. Cara, você sabe se aquele toque está certo? Você tem vivência para dizer se o toque está certo ou não? Entendeu? Eu paro muito para pensar nessas coisas, porque essa geração, por verem muitas coisas no Instagram, YouTube e outras plataformas aí, né? Aí querem ser mais sábias do que as pessoas que têm tempos demais na capoeira. E capoeira, eu volto a bater nessa frase, ainda é tempo. Eu já ouvi frases assim, eu dei uma. Passei um tempo, sabe, Rivaldo, falando para as entidades que eu faço parte, ó, vamos evitar, fala que está visitando,
vamos fechar a casa, vamos nos compor de conhecimento, né? Vamos crescer dentro do que é nossa identidade. E eu acho que eu fechei uns 2 anos. Agora, recentemente, eu abri tudo. Quem quiser ir, vá para onde estiver com vontade. Para mim não tem problema. Mas, veja, a minha proposta era de fechar e compor essas pessoas, tanto do conhecimento como do técnico o conhecimento histórico, digamos assim. Sim. Mas não há entendimento. Os É, mais jovens a dizem falta. assim, ó, na Pode minha dizer, mestre, desculpe, ausência, desculpe. não, tranquilo. Não é muito de, sabe, toda ausência é atrevida. Toda ela, independente. Aos mais jovens eu ainda chegou ao meu conhecimento que teve gente jovem que chegou e falou o seguinte, ainda bem que liberou, né? Pelo menos não me atrapalha no meu crescimento. E não amplia no entendimento que o crescimento estava ali, era para treinar, se compor, para quando fosse liberado, chegar com a qualidade necessária do conhecimento. Mas as pessoas não alcançam. Aí eu fico, tem hora que eu dou grandes gargalhadas sobre isso, pela imaturidade, sabe, de algumas pessoas. Aí quando eu digo, capoeira é tempo, né? Tem que passar por alguns erros para lá na frente acertar e se autocorrigindo, e crescendo e evoluindo, faz parte, né? Mas é mais ou menos isso. Você ia falar alguma coisa, né, Ana Cid? Pode ficar à vontade. Mestre, é muito lamentável isso. É desprezar o valor, o tesouro, o verdadeiro tesouro, a falta de raiz. Parece que é um assunto só que nós estamos tratando do começo até o fim. A falta de raiz, a falta de conhecimento, a falta de rocha, de alicerce. Não que não haja alicerce, mas parece que essa geração não quer viver no alicerce. Não quer o alicerce, não quer assim, sempre houve, mas infelizmente está se desenvolvendo, está crescendo ainda mais. Os valores invertidos. Eu fui Boa. para Gaibu, foi Gaibu? Não, Porto de Galinhas. Isso acho que 17 anos atrás. E eu não recordo o nome do mestre, estava tendo uma roda de capoeira. Eu era, acho que, segunda graduação ainda, um aluno iniciante. E o mestre nos chamou para brincar de capoeira. E eu sempre quis brincar de capoeira, mestre. É, eu nunca quis a capoeira luta, embora sempre tive contato com ela para defesa, para o preparo necessário, né, para entrar e sair. Mas eu gosto mais da capoeira floreio, sabe? Da capoeira brincadeira, da capoeira terapia. Eu nunca gostei da capoeira. Me mantive sempre distante da capoeira luta. E nós somos taxados por covardes, ainda que o nosso pai maior saiba da nossa intenção. E aí é nesse saber que que eu devo focar. Mas o mestre de capoeira me chamou muito a atenção a atitude dele lá. A roda se desenrolou, fluiu bem, uma paz, uma alegria. Ao término da roda, ele foi jogar fliperama com os alunos dele. Ele foi se divertir. Eu disse, que privilégio ter um mestre que é mestre fora da roda, quer ter um companheiro, um amigo, e tem gente desprezando isso por causa dos ídolos em palcos distantes. Verdade. E parece que quanto mais envelhecemos, mestre, nós percebemos que o valor não está na vitrine, né? Nessas exposições. Eu estou fugindo, mestre, do querer da multidão, sabia? Eu estou fugindo da compreensão da multidão. Quando a multidão disse é para cá, aí eu estou indo para o outro lado, sabe, mestre? É Barrabás. Aí eu disse, eita, Jesus deve estar sendo crucificado. Eu estou fugindo, mestre. Eu estou fugindo disso, sabe? verdade. Quer dizer, Jesus Barrabás e Jesus Cristo, né? Porque ambos eram Jesus, né?
Sim, eu estou fugindo dessa É, multidão que aponta para o Barrabás. verdade, verdade. Essa aula aqui, mestre, eu estou recebendo uma aula hoje, viu? Eu estou aqui como um aluno feliz da vida. É isso. Estamos agora, A mestre, receita é verdadeira, estamos aprendendo. estamos agora caminhando para os nossos últimos tópicos aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão chegando, que comentaram. Eu não vi nenhuma pergunta aqui. Só o pessoal mandando um abraço para o Senhor, um salve. O Um César Ratinho, o abraço a professor todos, César, tchau. mandou É, figura, adoro ele, tô com saudade dele também. um abraço. Aí, Figura. restaurante Dona Beth comentou aqui também, ser um status, Moisés falando, César novamente, São pessoas maravilhosas. Dresa, porque tem uns nomes aqui que, mesmo gostando da leitura, fica difícil. Então, as combinações aqui. Anderson, né, falando, Brabo, tem aqui o nome Brabo falando também, professor Abraço a César. todos. Capoeiras de Cristo também entrou, eu acredito que seja o pastor Jorge, o mestre Deus Papalégua, abençoe. Mestre Edmilson. Palego é ótimo. Gente maravilhosa. Mestre, eu tenho uma pergunta aqui para lhe fazer, essa aqui eu vou saborear depois. Agora e depois. Quem são suas referências na capoeira? O senhor poderia compartilhar algumas referências suas na capoeira para a gente? Claro, claro. Eu fui uma pessoa muito sortuda, né? Nesse quesito aí de referências, né? Eu tive sempre pessoas muito boas ao meu lado, né? Uma referência e jamais esquecerei, que é o princípio de tudo, é o Paulo Balbino, sabe? Paulo o Uma quê, mestre? pessoa Paulo Balbino, Balbino. Balbino, né? Eu vejo o mestre até para mim sempre foi uma grande referência, sabe? A capoeira luta, a capoeira determinada, a capoeira sem choque a esse endereço covarde. A capoeira, para mim, ele foi uma grande referência. Como outros, né? É, diria que Gilmar Lucas das Mercês, para mim, é uma grande referência, um grande amigo na capoeira, que é o mestre Juba. Né? Foi um cara que está aí comigo desde a fundação, antes da fundação da entidade, desde a época da outra entidade lá que eu fiz parte, né, Sapão. Grandes influências na minha vida, como minha mãe, uma grande influência na minha vida. Né? Meu pai sempre trouxe uma aceitação muito cordial, mas minha mãe não queria que eu fosse capoeirista. Depois ela adotou a capoeira para minha vida, viajava bastante comigo. Né? Então são grandes influências. Grandes. Eu tive muita sorte nesse contexto. Mas em específico, nomes na capoeira, né? Também não posso deixar de ser uma pessoa agradecida, né? Ao mestre Grilo, ao mestre Curisco, né? Foram pessoas que também se comporam de conhecimento. Né? Eu vejo isso com muita significância. Né? Eu tenho uma gratidão enorme com relação às pessoas. Né? Independe de como elas vivam a vida, de que forma elas, sabe, tragam sua mensagem em determinadas situações ou não. E aí é a característica de cada indivíduo e eu respeito isso com muita tranquilidade. Né? Então, para mim, sabe, Rivaldo, a minha maior referência foi minha mãe. Né? Mas externo agradecimento a todos. Né? Moacir Dentista, um grande amigo, mestre Griba, grande amigo. Então, o mestre Grilo, sabe? São referências e influências, né?
no nosso, na nossa trajetória da capoeira e no convívio até o dia de hoje, porque são pessoas que trazem uma mensagem conciliadora, uma mensagem que agrega vários valores para a capoeira. Então, eu só tenho a agradecer essa rapaziada. E, mestre, tem algumas músicas que o senhor gosta aí, música que lhe chama, o senhor recorda alguma música que, rapaz, alguns cantores, intérpretes, até para ficar como registro, para a gente consultar, os nomes o senhor já compartilhou, de mestres, o senhor gosta, as músicas, qual intérprete assim, o senhor escuta normalmente, o senhor recomenda, qual leitura também o senhor recomenda para a gente? Olha, eu gosto muito das músicas mais antigas, né, na capoeira. Tu entrou numa parte bem interessante, ó, Rivaldo. Cara, tá tudo meio fora da ordem, como diria a Rita Lee, né? Cara, eu gosto de músicas mais antigas, as que o Manuel do Reis Machado cantava, que o Pastinha cantava, né? Traíra, sabe? Eu sou um pouco arcaico nesse contexto. E dentro de uma modernidade, eu gosto muito de algumas músicas do Tony Vargas, algumas. Eu estou falando algumas, quando eu digo algumas, no máximo é três. No máximo. Estou Pois não, bem direto. Não, pois não não. gosto de muita rodeio. Eu gosto daquela canta Era uma Noite Sem Lua. Sim. Né? Era uma Noite Sem Lua, eu gosto dela. Ela traz uma mensagem, né, que pode acontecer com qualquer capoeira, na verdade. Gosto, talvez, do Boa Voz, umas duas também no máximo, certo? Falando de coração. E eu escuto muita música de capoeira, constantemente. Agora, você perguntar, acho que eu gosto. O que eu gosto são assim, mais ou menos dentro desse contexto, certo? Pois não. De referência legal, é, algumas também de Barrão, sabe? Assim, algumas de Barrão. Eu gosto mais daquelas músicas que não tem autor, foram coisas que com o tempo vieram, né? Na, na folhagem e o vento da capoeira, entendeu? Sem dono, né? Sem ninguém estar nesse senso comercial, na coisa aí, entende? Né? Então, tem uma coisa, não de merecendo nada por ninguém, né? Mas o mercantilismo hoje na capoeira é muito evidente, certo? Né? E hoje todo mundo quer agora uma transição danada, é institucional. Todo mundo hoje fala de doutor, de títulos agora de doutor. Mas a coisa já andou, não tem mais tanta importância não. Os caras querem ser doutor. Tipo, né? Honoris causa, todo mundo. Eu não falo que os títulos não são merecidos. Falo que tem todo o mérito do mundo, né? Eu sabia da construção do estimado Marcondes Pirajá, lhes respeito, olha aí também esquecendo e apecando uma grande referência para mim na capoeira, sabe? Galvão, eu esqueci de alguns, nesse Galvão, grande referência também para mim na capoeira. Né? Mas, cara, eu não sei quem mais tem título aí no estado, não me recordo de mais alguém. Ah, tá. Tem pela Universidade Católica, que foi de mestre turístico, merecidíssimo também. Né? Eu não me recordo de mais ninguém. Mas isso daqui a pouco vai virar uma coqueluche. Há uns 3 anos atrás eu recusei um título desse. A preocupação, né, Procurado. mestre? A preocupação, Eu não me sinto doutor de nada, velho. Né? E nem tenho ainda idade para receber um título de honoris causa, sabe? Que é uma coisa, são feitos, é um reconhecimento, é todo um trabalho. A gente tem mais coisa, está na estrada ainda, tem mais coisa para produzir até chegar lá.
dia que eu me sentir à vontade, me fizerem a oferta e eu me sentir à vontade, eu vou. Fora disso, não. Então, músicas são mais ou menos essas. A Não são poucas. preocupação, eu acredito que sua fala ela parte da preocupação do atropelo do processo. Como ser doutor se não é aluno, Algumas né? vaidades, algumas vaidades de vaidades. Você conhece bem a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Né? Você se arremete lá ao livro de Eclesiastes, né? De 1 a 3 vai estar falando do que é exatamente vaidades de vaidades. É aflição de espírito. Essas pessoas extremamente vaidosas, elas são perturbadas espiritualmente, elas não têm equilíbrio, sabe? O cara se desestrutura de tal forma que ele comete uma sequência de atroces com relação a outros, sabe? Faz julgamentos errados, né? Ele precisa de determinados títulos para se sentir, né, bem perante aquela comunidade. E o que me faz me sentir bem perante a comunidade é estar em comum acordo com a galera. Quando eu estou pulo da vida, quem é aluno meu sabe que eu grito com um, eu xingo o outro, sabe? Eu chamo a atenção. Não tem essa coisa, porque está lá também em Apocalipse, né? Que eu castigo e repreendo a todos quanto amo. E é assim, então faz parte, né? O cara está lá destoando, está fazendo errado e ainda permanece no erro. Eu falo de forma sutil, uma vez, duas, três. Na terceira, ó, bicho, vem cá, sabe? Precisamos ter uma conversa. E chamo mesmo com voz grossa, na postura, sabe? Que a autoridade de mestre não é só ficar naquela, só tem autoridade para passar aula, não tem autoridade para chamar o aluno a atenção. Que mestre é esse? Pois não. Né? Então, é por aí, por aí. Caminho aí. Mestre, nós estamos encerrando. Amém. Nós estamos há 2 anos, pouco mais, um pouco menos, Legal, de pandemia, de luto, de, uma administração de uma pandemia onde milhares e milhares partiram e de repente, muitos depressivos, ansiosos, muitos com síndrome do pânico, muitos que ficaram no luto e não estão conseguindo sair, muitos que estão no quarto escuro, numa cama, numa tempestade, não saíram. Dentro de tudo isso, mestre, a gente enfrenta o preconceito contra esse esporte que é genuinamente brasileiro, contra essa cultura. Quando um cristão entra, ele é julgado porque está fazendo. Quando alguém que não é um cristão, que é de Umbanda, que é espírita, que é católico, se expressa ali, enfrenta o preconceito de fora. Mas eu queria nesse ponto, mestre, da nossa conversa, já prestes a se despedir, que o senhor pudesse falar sobre os benefícios da capoeira, como resposta contra a depressão, contra a ansiedade, contra. Que o senhor falasse um pouco, só um pouco dos benefícios, um pouco de quanta gente o senhor já viu sendo ajudada por esse instrumento. Rivaldo, olha, a capoeira, ela inclusive é recomendada pela medicina, pessoas que têm problemas depressivos, problemas com o peso, com a balança, né? Com determinadas comorbidades, com o diabetes, o hipertenso, né? Ela sempre trouxe muitos benefícios. Eu não me recordo exatamente o ano, mas um grupo de alemães nos procurou com uma proposta de analisar a capoeira, fazer uma análise da capoeira.
enquanto esporte, porque até onde eles tinham como conhecimento, a natação era o esporte que trazia mais benefícios para o praticante de forma saudável para a soma corpórea. E depois dessa análise que eles fizeram com a capoeira, a natação ela simplesmente ficou em segundo lugar. Então eu aconselho as pessoas fazerem capoeira não só com o propósito do físico. E outra pergunta bem interessante que você fez, né? Porque cada um sabe exatamente o que quer da capoeira. Você não pode simplesmente estar cobrando das pessoas que o cara toque de salto mortal, né? Salto no vácuo com joelhada, pirueta, que o cara rode de cabeça no chão, que o cara toque todos os instrumentos, que ele cante e tal, e tal, e tal. Cada um tem uma proposta. Às vezes o cara tá ali para manter o corpo legal, sarado, e quando chegar o inverno o cara malha, 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 quando chegar o verão o cara vai à praia. Bom, enfim, né? Há pessoas que estão ali com seus traumas profundos e a capoeira ela traz essa benéfica, né? Independe, a capoeira é laica, independe de religião, Hoje não. tá? Como o Brasil é laico, né? A capoeira ela não promove a exclusão, ela não é acéptica, ela não vai estar excluindo ninguém, né? Porque o cara é adorador de Mamon, ou se o cara é adorador de Astarte, se o cara é adorador cristão, de ser maometano, enfim, né? Se o cara, pô, isso é muito interessante, né? As benesses da capoeira não é só trabalhar a soma corpórea, é trabalhar o equilíbrio e a manutenção, é óbvio do espírito, tá? Então, é muito simples, né? Venham, façam capoeira, porque eu a recomendo para todos, sabe? Sem moderação, de menino a velho. Façam uso da capoeira sem moderação, tá? Usem e abusem, façam feito a CIA, se constituam, que a capoeira tem muito para nos dar ainda, né? Eu sou suspeito para falar sobre isso e disso, né? Eu vivo capoeira diurnamente, né? Trabalho, me mato nas coisas, mas a capoeira faz parte da minha vida há décadas, de décadas, de décadas, de décadas. Certo? Mestre, onde é que Então, a gente lhe botem fogo na encontra? lenha. Suas aulas? Onde é que a gente recebe uma aula do Mestre Ferrugem? Qual é o grupo? E onde encontrar? Onde receber uma ministração? Quem quer se associar, como é que faz? Bom, eu vivo essa itinerância. Eu só estou em Recife a cada 3, 4, 5 meses, né? Mas há várias academias da entidade Vinha Brasil com os mestres, tanto Alexandre Dutra quanto Roberto Lucena. Alexandre Dutra é um mestre vovô, dá aula em São Martinho. E tem uma proposta de vários dias na semana. Temos o Roberto Lucena, que é o mestre Jacaré, que dá aula no Gabriela Feliz, ali no Novo Caxangá, que é uma ONG, né? Estruturinha muito boa. Temos o Contramestre Balanço, que dá aula em prazeres, naquele viaduto rotatório. Tem uma proposta de vários dias na semana. Temos o Contramestre Caminhada dando aula no terceiro Jardim Boa Viagem. Contramestre Natan em Dois Irmãos. Felipe Caverna em Camaragibe, ali no Tumbi, próximo a Céu Azul. Né? Temos o FI e o André lá em São Lourenço, da Mata, né? Em Penedo, mostrando uma aula, se não me falha a memória, terças e quinta-feira. E quando eu estou aí, eu normalmente passo em torno de 20, 22 dias
Eu sempre estou indo a alguns locais em visitações. E você, como já participou, sabe que eu ministro aula aos finais de semana só para o pessoal graduado. E aí transita entre as duas universidades, as federais, ou aquela parte do Museu dos Brennans. É sempre dentro desse contexto. É raro, mas acontece, de frente ao Golf Club, né? Aí no Maré Dendê tem aula de capoeira em aldeia, tá certo? Com o professor Dourado, segundas, quartas, sextas, em Veracruz, de frente à escola estadual lá. E em Araçoiaba, aí a gente tem uns 4 instrutores, mas o professor Léo, lá, que é conhecido demais por Araçoiaba, e que em algum momento eu gostaria que você fosse comigo para me descansar, porque ali tem uns 200 meninos, e gás de menino não é brincadeira não, velho. Ninguém dá conta não. Aí quando eu vou ali, é uma preparação de, sabe, tem que correr uns quilômetros antes, uns dias, para poder chegar lá e aguentar a pegada da gurizada, né? Que eles não cansam, né, velho? Pega Não. na. Fora os interiores, né? Que eu não fiz citações com relação aos interiores pela distância, mas aí temos alguns contramestres e mestres dos interiores, tá certo? Pois não, mestre. Muito obrigado por sua disposição, mestre. Muito obrigado mesmo. Claro, Essa, claro. essa live vai ficar disponível aqui no Instagram. Eu vou fazer as devidas edições e vou compartilhar no meu canal primário. Eu tenho um canal primário que eu me dedico somente à reflexão, à filosofia e apologética, que é Rivaldo Neto, Hum, meu canal no YouTube. hum, E o meu canal é. exclusivamente para capoeira, para o mundo da capoeira, que é o Capoeiras e Filosofia. Capoeira e Filosofia. Então lá nós estamos chegando a 1.000 inscritos. Não é por quantidade, nós não estamos preocupados com Hum, like, com quantidade de gente. Nós estamos nos preocupando em manter o registro, em manter a memória. Por isso lá tem gente do mundo inteiro, de todos os grupos, de todas as bandeiras. Ali é um grupo para capoeira e filosofia. Então, que essa legal. live, mestre, vai ser disponibilizada aqui no Instagram, no TikTok, que também tem um canal, uma página no TikTok que é Capoeira e Filosofia, no TikTok. E lá eu vou compartilhar tanto a parte histórica, filosófica, quanto a prática da capoeira e estas lives. Tá bom, Hum, mestre? maravilha, maravilha, querido. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado, mestre. Uma noite de paz, saúde, que Deus continue abençoando, dando condição para seguir. Eu lhe amo muito, lhe amo muito. Eu Amém, não querido. tenho Eu também, vergonha, meu muito. eu A tenho, receita é verdadeira. Não eu tem sou que ser. feliz em compartilhar que eu lhe amo muito, o senhor é uma referência. Amém. Estivemos na graduação do mestre Ratinho, de Caixa d'Água, Amém. e eu perguntei, cadê o mestre Ferrugem? Ele disse, Riva, infelizmente, o evento ia ser em Santa Cruz, aí foi transferido de última hora para Olinda, e ele disse que perdeu o seu contato. Aí Pode dar meu contato a ele, Gil. ele viajou para a Alemanha, ele está Pô, morando na Alemanha, mas legal. na volta dele, de repente, a gente pode fazer uma confirmação dessa graduação. O mestre Ferrugem tem que Fica, estar. fica show, fica show. Fica show, eu vou sim. Mestre, obrigado por tudo, mestre. Uma noite de paz. Quem agradece sou eu, Deus abençoe. Boa noite para você e a todos aí. Meus agradecimentos a todos que dedicaram um pouquinho do seu tempo a nos, né, prestigiar nesse momento aqui. Foi uma honra, viu? Então é isso. Uma noite de Salve, paz que para Deus todos. abençoe. Muito obrigado, Amém. mestre. Forte abraço, mestre. Tchau, tchau, querido. Forte abraço a todos.